Vamos ler com o favor de Deus em Gênesis, no capítulo 28, assim de pé, vamos ler juntos apenas uns versículos, está bem? Vamos ler em Gênesis capítulo 28, lemos com o favor de Deus. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padan-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Versículo 3, lemos juntos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Versículo 4, e te dê a bênção de Abraão a ti e à tua descendência contigo, para que herdes a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra hoje, do estudo da tua palavra neste dia. Glorifica o teu nome em nossa vida, no nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, estamos nós a estudar este tema tão importante, respeitante à bênção de Deus. Repare como a Escritura diz aqui que Isaac chamou a Jacó e o abençoou. Outra tradução diz: e deu-lhe a sua bênção. Deu-lhe a sua bênção. E na sua bênção tinha também uma ordem para que ele casasse com alguém que estava de saber de onde vinha, de gente, de família, de onde vinha, de quem eram os familiares, de familiares deles. Porquê? Porque naquela terra onde eles estavam, em Canaã, os cananeus, as cananitas, eram adoradores de imagens, e ele queria que eles fossem buscar alguém que estivesse aparentado nos mesmos princípios, nos mesmos valores. Mais tarde vamos ver que não correu assim tão bem como ele pensou, por causa de Labão, que ele não conhecia bem como é que o seu tio tinha evoluído para se tornar um homem cheio de ardis, cheio de manipulações. Mas isso é outra questão que não interessa agora para o caso. E note-se aqui no versículo 3 que ele disse que o Deus El Shaddai, que o Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te faça frutificar. Frutificar tem a ver com resultados na nossa vida. Produzir resultados, ter resultados, alcançar resultados. E te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E depois diz: e que te dê a bênção de Abraão a ti e à tua descendência. Que a bênção seja passada para ti e para a tua descendência. É muito interessante mesmo, de entendermos na palavra de Deus o que é a bênção de Deus. Repare como é semelhante a palavra que está aqui, do conhecimento desta palavra, que deriva das palavras de Deus do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Veja as semelhanças. Diz aqui que o Senhor te faça frutificar, que possa multiplicar. Veja o versículo 28, leia comigo. Então Deus os abençoou. Outra tradução diz: Deus lhes deu a sua bênção, a Adão e a Eva, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Ter domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais que se arrastam sobre a terra, sobre toda a terra. Domínio que lhe é dado por Deus sobre todas as circunstâncias à sua volta, todos os seres criados sobre esta terra, os animais e tudo o que está aqui. Amém? Muito interessante. É muito interessante porque lá em cima diz: Deus os abençoou. Deus os abençoou, e se nós parássemos por esta primeira frase, Deus os abençoou,
Se não dissesse mais nada, nós teríamos que perguntar assim: e o que é que esta bênção causa? O que é que esta bênção tem em si própria? O que é que esta bênção produz? O que é que significa? Quais são os resultados da bênção? Estão a seguir: frutificar, dar frutos, ter resultados, alcançar realizações, ter capacidade produtiva, ter poder criativo na sua própria vida, multiplicar, ser capaz de multiplicar as coisas à sua volta, ter capacidade de multiplicação com Deus, encher a terra, sujeitar, dominar, ter domínio sobre as circunstâncias à sua volta, e este domínio começa por ser um domínio sobre nós próprios. Domínio sobre si mesmo, domínio da sua vida, domínio dos seus pensamentos, domínio sobre a sua saúde, domínio sobre os seus sonhos, domínio sobre os seus planos, sobre os seus alvos, sobre as suas metas, sobre as suas realizações. A bênção de Deus faz com que este domínio se verifique. Vamos ver mais algumas coisas que a bênção de Deus produz? Quem é que quer ver? Vamos ver mais algumas coisas. Gênesis capítulo 12. Venha ver algumas das coisas que a bênção de Deus produz. Estão aqui. Deus abençoou Abraão e disse: farei de ti, versículo 2, farei de ti uma grande nação. Vamos ler o versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Significa, Deus vai dirigir a sua vida numa nova direção. A bênção de Deus dirige a nossa vida para um rumo, para rumos novos em nossa vida. Número 2, farei de ti uma grande nação. Deus está a dizer que não é só para ele, mas é para a descendência dele, a sua bênção, e eu te abençoarei. O que é que esta bênção causa? Eu te engrandecerei o nome. E depois Deus exige uma coisa dele: sê tu uma bênção. Deixa-me usar-te para seres uma bênção. No versículo 3 diz Deus: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta bênção de Deus produz estas coisas. Eu tinha medo e receio profundo de amaldiçoar alguém que Deus abençoa, de falar de qualquer maneira sobre aqueles que Deus declara a sua bênção sobre eles, porque Deus diz aqui: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ora, nós estamos a ler estes textos e a primeira coisa que temos que perceber é que esta bênção que vem desde Gênesis, desde o livro de Gênesis, Deus abençoou Adão e a Eva, e ao declarar a bênção de Deus sobre eles, disse as coisas que iam suceder e acontecer para a frente. No entanto, Adão e Eva não deram continuidade a esta bênção de Deus. A ideia de Deus era que o paraíso de Deus se estendesse pela terra toda e que o reino dos céus, daquele paraíso da glória de Deus, se estendesse por toda a terra. E deu-lhes o jardim do Éden para que cuidassem. Lá fora havia espinhos e cardos, mas ali dentro havia uns cuidados especiais e a atenção de Deus. A bênção de Deus era para ter continuidade sobre toda a terra. Mas, como já reparou, este processo foi interrompido. Nas Escrituras a Bíblia diz que o diabo veio e, tentando a Eva e a Adão, apresentou-lhes uma proposta nova, de que seguissem outras vozes, seguissem outros caminhos, que seguissem outras opções, que pusessem Deus de parte e que caminhassem e andassem com Deus à sua maneira, que eram livres para viver como eles entendessem, como achassem. E eles preferiram esta doutrina
E preferiram estabelecer por si próprios o que era bem e o que era mal. Por isso é que a Bíblia diz que comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Escolher para si próprio, decidir por si próprio o que é bem e mal, independentemente da palavra de Deus. A Bíblia diz que de todos os frutos do jardim eles podiam comer de todos os frutos, menos um. Não podiam ir lá e comer desse fruto da ciência do bem e do mal. E o significado não é nada como as pessoas inventam para aí, contam histórias e lendas, que era a maçã, que era não sei. As maçãs são tão boas, não tenho culpa de nada disso. O problema do fruto da ciência do bem e do mal é do homem estabelecer com independência, separado do juízo de Deus, separado da palavra de Deus, o que é bem e mal. Deus não autorizou isso. Deus não permitiu isso. Deus disse, isso não é possível. Vós não sabeis o que é bem e o que é mal, se não for pela minha palavra. E repare que acontece de um modo semelhante connosco, ao educar os nossos filhos. Até nisso Deus permitiu e deixou que nós tivéssemos que os ensinar pequeninos a dizer, não se come o sabão. Mas assim que o sentamos na banheira e lhe damos banho, o sabonete, aquelas cores lindas do sabonete, são uma atração irresistível, até que um dia abre a boca e exar, lá vai o sabonete para a boca, dá uma trinca e percebe, o papá tinha razão, a mamã tinha razão, isto não é de comer. Mas o safadito vai lá experimentar. Já com avisos. Já avisado, mesmo assim deu uma trinca no sabão. Quem é que me entendeu? Intrínseco no ADN humano veio essa dúvida existencial. Será que aquilo que Deus disse é mesmo assim ou não? Essa dúvida que está escrita na própria Escritura e que foi Satanás que a lançou. O que é que Deus disse sobre isso da ciência do bem e do mal? E Eva respondeu, disse que nós não podemos tocar nesse fruto. Não podemos comer esse fruto. Ele disse, isso não é verdade. Pode comer à vontade. Podes comer o sabonete à vontade. E depois comeram o sabonete e deram-se conta que o sabonete era veneno. A morte entrou, a doença entrou, a maldição entrou, a bênção foi-se. A bênção desapareceu. O que era a bênção de Deus ausentou-se, foi embora da sua vida. Agora, o que antes era fácil de produzir, de multiplicar, de chegar a realizações, de chegar a resultados, o que era tão fácil, o que acontecia naturalmente, espontaneamente, agora não, tinha que ser tudo estudado, tudo trabalhado, tudo analisado, tudo verificado. Por métodos humanos tinha que se conseguir tentar chegar àquilo que com uma fé simples e com uma ação simples da bênção de Deus era alcançado imediatamente. Aliás, dei esse testemunho daquele bebê de 4 meses que ia ser operado e já não foi. Uma intervenção, ia ser aberto, ia ser cortado, não sabemos se uma vez só, se duas, se mais vezes, não sabemos quanto teria que passar, nem estamos a ver hoje a continuidade da sua vida para a frente, das vezes em que teria que haver alguma intervenção ou não, das situações, das correções que seria porventura necessárias fazer, dos altíssimos conhecimentos de cirurgia, de alguém que estudou e queimou as pestanas para fazer aquele processo todo, e de repente eu chego aqui sem estudo nenhum de cirurgia, sem conhecimentos de médico, de nada, chego aqui, oro e peço a bênção de Deus e o bebê é sarado, a doença desaparece e já não é preciso fazer a cirurgia. Então, uma coisa são os métodos que nós usamos
para alcançar tudo com muito sacrifício, com muito esforço. Eu não estou a desmerecer isso, atenção. Eu não estou a desmerecer, de modo nenhum estou a desmerecer isso. Estou a falar de uma outra realidade que a Bíblia nos apresenta e nos oferece. Uma outra realidade de você orar pelos seus filhos e eles ficarem sarados. Uma outra realidade de alcançar resultados e coisas extraordinárias com Deus, que estão para além de queimar as nossas pestanas e queimar as nossas mãos no fogo, a fazer tantas e tantas coisas, a demorar tanto tempo, a sofrer tanto, quando em um segundo Deus pode fazer coisas extraordinárias em favor daqueles que têm fé por causa da bênção de Deus. É isto que a Bíblia chama a bênção de Deus. Da palavra do hebraico baraka, a bênção de Deus. É uma palavra que abrange como um guarda-chuva monumental, como um guarda-sol, como uma coisa, como uma cobertura da graça de Deus sobre a nossa vida, onde se abriga, debaixo dessa cobertura de Deus, se abriga o poder de Deus, a graça de Deus, o poder criativo de Deus, as capacidades extraordinárias dos dons de Deus e da ação de Deus na nossa vida. Deus é tão bom. Deus opera o seu poder e a sua vitória em nós. Amém? E por isso, os antigos davam valor à bênção de Deus. Eu não sei se tenho aqui pessoas do tempo em que os nossos pais, os meus pais, faziam isso. Mandavam falar com os mais velhos quando havia reuniões de família, um aniversário ou uma escapelada. Alguém sabe o que é uma escapelada? Um dos tios do meu pai tinha uma lavoura muito grande e tinha, agora na altura de colher o milho, fazia-se uma desfolhada do milho. Não era tirar assim as capelas do milho, não era assim que se chamava? Como é que se chamava aquilo? Não é escapelada? Eu enganei-me? Lá na minha terra chamava-se escapelada. Estava toda a gente ali, comia-se umas merendas, havia música, quem sabia tocar, ia o milho e toca a sentar lá em cima do milho, vinha aquele milho e o milho era atirado para o meio. Um magusto? Pois claro, um magusto. E o tio Manel aparecia, ou o tio Zé, ou o tio Lionel aparecia, alguém aparecia, com umas mãos muito ossudas, já velhinhos, e diziam assim: vai pedir a bênção ao tio, ou ao avô, ou ao irmão do avô, que era a mesma coisa, vai lá pedir a bênção. E nós lá íamos, chegávamos lá e dávamos assim com a mão na boca, e aquilo era... Às vezes a mão a tremer batia um bocado com mais força. Quem é que se lembra disso? Pronto, o resto são tudo umas crianças que nunca estiveram nascidos há pouco tempo, não passaram por estas coisas. Eu passei por isto. Eu passei por estas coisas de vai lá pedir a bênção. Quem é que se lembra disso? Vai lá pedir a bênção. Vai lá pedir a bênção. Lá ia eu pedir a bênção. E eu pensava cá com a minha cabeça de criança, de calções, vou pedir a bênção. O que é isso? Vai pedir a bênção. Então chegávamos assim, em fila, os pequenitos todos, tudo. Dê-me a sua bênção. E ele, Deus te abençoe. Assim a resposta. O Senhor te abençoe. Deus te abençoe. Lá íamos nós pedir a bênção. Isto hoje caiu tudo em desuso. Já não se usa isto. Pois não? Vai pedir a bênção. Mas havia também aquele respeito pelos mais idosos, mais velhos. Sentava-se o avôzinho, velhinho, lá estava sentado num cadeirão, uma cadeira, e ia tudo pedir a bênção. Nós queríamos era correr atrás da bola e dar pontapés às coisas, mas tínhamos que parar tudo por causa do avôzinho a quem tínhamos que pedir a bênção. E ele dava-nos a bênção. E nós saíamos a correr com mais força.
É muito interessante porque estas tradições ancestrais, afinal, têm uma raiz na Bíblia. Quem é que sabia? A raiz na Bíblia está aqui. Só que esta bênção que aqui a Bíblia fala é uma bênção inclusiva que você vê nos próprios mandamentos. Honra a teu pai e tua mãe, porque é um mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa que você recebe. Honra, estima, considera, respeita-os, cuida-os, trata-os. É um mandamento com promessa. Eu sei que nós vivemos hoje numa era atómica, uma era toda estressada, de gente cheia de pressa. Neste aspecto eu gostava mais do meu tempo de criança. Havia respeito pelos idosos, havia respeito pelas pessoas mais velhas, e eu fui ensinado que se eu fosse num comboio, se eu fosse num autocarro, numa caminhonete, se eu fosse em algum sítio e entrasse uma idosa, entrasse um idoso, eu tinha que me levantar e deixá-lo sentar. Hoje assiste-se gente no metro, jovenzinhos com muito boas pernas, e que vê entrar um idoso ou uma idosa, andrajosos, com problemas, com uma canadiana, com uma muleta, não se levantam. É um problema sério. Esta decência, esta deselegância dos nossos tempos, a falta de educação e a falta de respeito, a falta de consideração por quem merece honra e por quem merece ser respeitado. O cuidado pelos que têm menos capacidade, menos forças, que se calhar já nos deram muito e que está na hora de nós darmos alguma coisa. Mas se isso não for educado, e se isso não for ensinado, e se isso não for transmitido à geração mais nova, veja o resultado que isso está a dar nestas gerações. O resultado é um resultado lastimável. Lastimável. Antigamente, como é que se recebia a bênção de Deus? No Velho Testamento, a bênção de Deus passava ou por direito de primogenitura, ou passava pela bênção do Pai. Ou pelos dois. E por isso é que nós encontramos, de propósito, que estamos, com a graça de Deus, a estudar esta palavra, encontramos aqui nesta passagem bíblica um homem chamado Jacó, que valorizou a bênção de Deus. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta antes de nós seguirmos para a frente. Você valoriza a bênção de Deus? Sabe o que significa a bênção de Deus? Em primeiro lugar, a bênção de Deus pode ser dada por alguém que a tem. Não pode ser dada por alguém que não a tem. E normalmente dada por alguém que está num plano de relação com Deus acima do nosso. Ou por alguém que já trouxe essa bênção de trás sobre a sua vida. Nós encontramos isso, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 14, a Bíblia diz no versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, e disse, bendito seja Abraão, abençoado seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Então, ele abençoou Abraão. E, no entanto, a bênção de Abraão é a bênção que nós recebemos hoje, depois de ter sido perdida no Jardim do Éden por Adão e Eva. No Jardim do Éden, Adão e Eva desprezaram a bênção de Deus. Não valorizaram a bênção de Deus, não fizeram caso da bênção de Deus, preferiram outras vozes, seguir outro caminho e não seguir este caminho da bênção de Deus, e por causa disto, a seguir você vê as consequências disso, vê logo as consequências na sua própria casa, dos dois filhos Caim e Abel. Caim matou Abel. A seguir vê as consequências disto no dilúvio, Noé.
como a degeneração, como a perversão aumentou, como a maldição cresceu pela terra fora, como a violência se instalou, como as perversões se instalaram, como as aberrações tiveram seu dia de festa durante aqueles anos e durante aquela sequência toda, até que Deus teve que fazer uma limpeza no dilúvio, trazendo julgamento, juízo e condenação sobre a terra, para limpar com o dilúvio e não permitir a proliferação desenfreada do erro, da maldição por aí fora. Até que surge no capítulo 11 um homem chamado Abraão, que faz uma aliança com Deus e que recebe de volta outra vez a bênção de Deus que tinha sido perdida em Adão. Por isso é que Abraão é uma figura tão central da Bíblia, porque ele recomeça uma relação com Deus, uma relação que estava perdida, uma relação que precisava de ter continuidade, e recebe na vida dele outra vez a bênção de Deus. Deus disse para ele: eu te abençoarei, a ti e à tua descendência. E agora a descendência de Abraão não tinha descendência. Abraão tinha 75 anos quando isto aconteceu, e só vai nascer o filho dele, Isaque, aos 100 anos da sua vida. E a descendência, esta bênção de Deus, passou na descendência dele, passou de Abraão para Isaque. E de Isaque passou para Jacó. Mas é muito interessante, porque Jacó não foi o primeiro filho. Eram gêmeos que estavam no ventre de Raquel, esposa de Isaque, e mãe destes dois, Jacó e Esaú. Esaú quase nós não falamos. Mas este Esaú deu origem àquilo que nós hoje conhecemos como a nação árabe. O mundo árabe sai de Esaú, filho de Isaque, neto de Abraão. E por favor entenda isto, é muito interessante isto. A Bíblia diz aqui uma coisa extraordinária: quem nasceu primeiro foi Esaú. Quer dizer que era Esaú, por direito, que tinha o direito à bênção. Era Esaú. Mas Jacó, que nasceu segundo, eram gêmeos, nasceu depois, comprou o direito de primogenitura a Esaú. Comprou. Sabe como é que lhe comprou? A Bíblia diz isso aqui. Em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 29, a Bíblia diz que Isaque amava Esaú porque ele saboreava a sua caça, e Rebeca, eu disse há bocado, Raquel, enganei-me, Rebeca amava Jacó. E Jacó tinha feito um cozido, e quando chegou Esaú do campo, das suas corridas, das suas caçadas, e chegou esfomeado, cheio de fome, Jacó estava à espera dele, e o irmão pediu-lhe: deixa-me comer um pouco desse cozido vermelho, desse cozinhado vermelho. Fez uma feijoada. Deixa-me comer dessa feijoada tão boa que tu tens aí, tu gostas de cozinhar, tu sabes cozinhar. Tens uma feijoada aí que é um espetáculo. Deixa-me comer disso. E o outro disse: eu deixo se tu... O que é que ele disse? Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Eu dou-te esta comida toda e tu comes tudo, até comes tudo, mas vende-me por um prato de lentilhas. Por isso é que diz: vendeu o direito da bênção, desprezou a bênção de Deus, desprezou o direito que ele tinha de primogênito, desprezou isso, porque no Velho Testamento, por isso é que você lê em Mateus e diz assim: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou... Vai por lá abaixo, porque era na linha da descendência que os direitos se mantinham.
E inclusive o próprio direito à bênção de Deus. Ora, no Novo Testamento isto já não é assim. No Novo Testamento você não tem isso. No Novo Testamento nós nascemos de novo e nascemos no corpo de Cristo. E portanto automaticamente a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Não vem por direito ancestral da árvore genealógica, como os judeus tinham que fazer no Velho Testamento. Isso acabou. No Novo Testamento você entra diretamente para o reino dos céus, diretamente como filho de Deus, é recebido como filho de Deus, por causa daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Entregou a sua vida em nosso lugar, derramou o seu sangue e deu-nos o seu direito à primogenitura para todos aqueles que o recebem. Por isso é que diz em João 1,12, a todos aqueles que o receberam, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Mas a pessoa tem que crer, e tem que receber, e tem que acreditar naquilo que Jesus fez. Portanto, esta sequência da bênção de Deus que veio através do mundo de Israel, através do povo de Deus do Velho Testamento, veio pela nação fora até aos dias de Cristo. Em Jesus terminou, porque Jesus pagou na cruz, levando toda a maldição que estava desde os tempos de Adão. Carregou sobre si mesmo as nossas maldições. Levou sobre si mesmo as nossas transgressões. Diz Isaías no capítulo 53. E em Gálatas 3:13 diz que Jesus nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar. Em Gálatas 3:13, leia comigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Quer dizer, a maldição que tinha ficado sobre Adão e Eva, e a expulsão do paraíso, a expulsão da presença de Deus, a perda dos direitos, a perda da bênção, tudo Cristo recebeu sobre ele para que você recebesse outra vez a bênção de Deus. Agora nós podemos receber a bênção de Deus porque ele trocou conosco, recebendo as nossas maldições, para que nós tivéssemos direito a receber outra vez a bênção de Deus. Quem é que me entendeu bem? Amém, irmãos? Quer dizer que aquilo que antes era recebido ou por imposição de mãos dos seus pais, ou por direitos de primogenitura, ou por direitos da linhagem de ancestrais até às gerações para a frente, agora nós temos acesso direto em Cristo, sendo novas criaturas. Por isso é que a Escritura diz em 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Em João no capítulo 3, quando Jesus falou a Nicodemos, disse, é necessário nascer de novo. Nascemos de novo, nascemos da água que é a palavra e do Espírito. Nascendo de novo em nosso Espírito, nascemos para o reino dos céus, nascemos como filhos, nascemos com a natureza divina impartida em nosso coração. A natureza adâmica, a natureza de queda, a natureza do ADN de Satanás é arrancada e tirada, cravada na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso à natureza divina. 2 de Pedro 1:4 diz que nós fomos participantes da natureza divina, escapando da corrupção que há no mundo. Leia comigo. Pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Quer dizer que a maldição foi levada e em troca dessa maldição Jesus deu-nos a bênção sobre a nossa vida. Esta troca, desta morte substitutória, desta morte vicária, esta troca que foi exercida na cruz, morrendo Ele em nosso lugar, para que nós recebêssemos a sua justiça, e por isso é que a Escritura diz que pela abundância da graça, Romanos 5:17, pela abundância da graça e pelo dom de justiça, nós recebemos, podemos reinar em vida. Reinar em vida é ter outra vez domínio restaurado sobre a nossa vida. Domínio sobre a nossa vida. Domínio do poder de Deus restaurado em nossa vida. Jacó, com uma idade tão jovem, percebeu a importância da bênção. Mas Esaú desprezou-a. Esfomeado, cansado. Quando o irmão lhe propôs a compra do direito de primogenitura, ele deu-lhe. Trocou por um guisado vermelho. Até podia ser cor-de-rosa, às riscas.
Mas ele desvalorizou, desprezou, aqui diz desprezou. Onde é que diz? Diz no versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito à bênção de Deus. Não quis saber da bênção de Deus. Quantos aqui é que querem saber da bênção de Deus? Ouça, você faz muito bem em querer saber da bênção de Deus. Preste bem atenção, esta mensagem pode mudar completamente a sua vida. Preste muito bem atenção. Esta mensagem é muito poderosa sobre a bênção de Deus. Jacó, percebendo isto, fez isso. A seguir, disfarçou-se de Esaú e foi ao pai pedir a bênção de Deus, e o irmão prometeu que o matava por causa disso. Porque ele foi buscar a bênção ao pai, disfarçando-se de Esaú. E o pai já estava nessa altura muito velhinho, invisual, não via bem, apalpou, e ele vestiu-se com pelos, um era peludo, o outro era liso, sem pelos, e ele apalpou e sentiu o cheiro das caças e dos animais, sentiu que Esaú andava assim sem se lavar. E abençoou e deu a bênção de Deus. E agora nós vemos, aqui estávamos a ler no capítulo 29, nós estávamos a ler de novo, ele a dizer que Deus te dê a bênção de Abraão. O Deus Todo-Poderoso, capítulo 28, versículo 3, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero, te multiplique. A mesma bênção que estava perdida, recuperada em Abraão e continuada em Isaac, e agora de Isaac para Jacó, seu filho. E Jacó recebe esta bênção de Deus. É muito interessante porque a seguir teve que fugir, porque o irmão queria fazer-lhe mal, não é? Queria matá-lo. A mãe veio avisá-lo. Versículo 46, capítulo 27, versículo 46, Rebeca disse a Isaac: aborrecida estou da minha vida por causa... peço desculpa, não é este o versículo, está aqui no versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vêm próximos os dias de luto por meu pai. Quer dizer, o velhinho Isaac estava para morrer. E então eu matarei a Jacó, meu irmão. Prometeu que eu ia matar. Fez uma promessa: vou matá-lo por aquilo que ele me fez. E Jacó fugiu para longe, para casa de familiares da mãe. Seguindo a ordem que o pai lhe deu: vai lá para terras da tua mãe, procura uma mulher lá, que estas mulheres aqui não são de confiança. Foi assim que ele disse. E ele obedeceu aos ouvidos do seu pai e lá foi à procura então da família da mãe para longe, e ao mesmo tempo juntou outro benefício: foi fugir o irmão que estava atrás dele a preparar-se para o matar. Mas é interessante ver que a seguir a isto, mal ele recebeu esta bênção, pôs-se a caminho, obedeceu a seu pai, foi lá para a terra de familiares dele, e pelo caminho deitou-se à noite e sonhou. Diz aqui no versículo 12 que ele teve um sonho. Versículo 11, chegando a certo lugar, passou ali a noite. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e deitou-se para dormir. Versículo 12, sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia os céus, e anjos de Deus subiam e desciam. Quer dizer, ele viu que havia uma comunicação entre os céus e a terra. Havia uma ligação entre os céus e a terra. Jesus pôs isto em outras palavras no Novo Testamento, dizendo: tudo o que ligares na terra é ligado nos céus. Mas aqui nós estamos no Velho Testamento, estamos a ver por figuras, em sentido figurativo, do ensino de Deus. Deus está a ensinar este homem, Deus está a dizer que há uma ligação entre o poder de Deus e a nossa vida, que a nossa vida não foi feita para estar desligada do poder de Deus. Mas Jacó não aprendeu a lição, demorou muito tempo a aprender esta lição. No entanto, ele deu os passos certos para a frente. Ele fez a primeira coisa que devia fazer. Aqui no capítulo 28, no versículo 16, diz que ele acordou, despertado do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E tremendo disse: quão temível é este lugar, casa de Deus e porta dos céus. E levantou-se. No versículo 20 diz: fez um voto com Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada,
que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. O que ele tinha ouvido de Isaac e o que ele tinha ouvido de seu avô Abraão, ele dizia: eu farei a mesma aliança com Deus. Quer dizer que depois da bênção de Deus, que depois do seu encontro pessoal com Deus, do ensino em que Deus começa a ensiná-lo, Deus começa a tratar com ele, se você entender acerca da bênção de Deus e não desprezar como Esaú fez, desprezou a bênção de Deus, mas se quiser valorizar a bênção de Deus, a primeira coisa que vai acontecer a seguir a isto é que vai ter encontros com Deus, encontros com revelação, com conhecimento de Deus a um nível que nunca tinha tido até esse momento. E a coisa seguinte que ele faz, portanto, primeiro nós vemos aqui, a bênção foi passada por seu pai e pelo direito de primogenitura que ele adquiriu, a bênção ficou sobre a sua vida, ele tem um encontro com Deus, número 2, número 3, ele faz uma aliança com Deus. Aqui ele diz: eu faço um voto e uma aliança com Deus. Uma aliança e um voto com Deus que todos nós temos que ter, pessoal, feita pessoalmente. A minha aliança com Deus, o meu voto com Deus, comprometo-me com Deus, quero viver com Deus. Eu não vou à igreja para ver passar o metro aqui em cima. Eu vou à igreja porque eu quero ter uma aliança com Deus. Eu quero viver a minha vida com Deus. Quero caminhar com Deus. O resultado que isto deu na vida dele, ele não foi capaz de entender logo. Ele vai passar a vida dele para a frente, no meio de confusões e complicações com o Labão, seu sogro, com o casamento que ele teve. Vão acontecer uma série de complicações muito grandes. Ele está cheio de filhos, sem direitos nenhuns, a passar mal, a passar fome, a viver em pobreza, a viver explorado pelo seu próprio sogro, naquela empresa familiar onde os irmãos e o sogro mandam nele e toda a gente manda nele, e ele está ao serviço, ele é que tem a bênção de Deus e a bênção de Deus vai ter às mãos dos outros e para ele não há nada. E ao fim de 20 anos ele cansa-se disto tudo, ele está cansado de trabalhar, cansado de fazer e nunca ver o fundo a nada. Ele não recebe nada, ele não tem direito a receber nada. Ele está cansado desta falta de benefícios e de resultados na sua vida. Os resultados vão ter às mãos dos outros. Então ele um dia clama diante de Deus por esta mudança. Ele diz: onde está a minha bênção? Onde está a minha aliança com Deus? Sabe qual é a resposta disto? É a resposta de pessoas que ainda não viram tudo o que Deus tem para eles a acontecer. Sabem que Deus tem muito mais, mas ainda não aconteceu. Sabem que Deus tem muito melhor, mas esse muito melhor ainda não veio. E questionam-se: porquê isto está a acontecer? Porquê eu já não tenho acesso a muito mais do que aquilo que deveria ter? Porquê não chegou às minhas mãos ainda muito mais do que aquilo que Deus me prometeu que fazia? Onde estão as promessas de Deus? E em vez de Jacó duvidar de Deus, começa a duvidar de si próprio e das suas. Porventura alguma coisa que não esteja bem, está mal, é do meu lado. Então esclarece-me, ensina-me, mostra-me. E Deus, é muito interessante, Deus enviou um anjo. Está aqui escrito, capítulo 31, Deus enviou um anjo. E o anjo de Deus disse em sonhos a Jacó, capítulo 31, versículo 11, e eu respondi: eis-me aqui. E ele disse: levanta agora os teus olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque eu tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Ao fim de 20 anos de sofrimento, Deus veio resgatá-lo. Quando ele clamou diante de Deus, a perguntar: porquê? Se Deus tem essa bênção tão grande na minha vida, porquê tenho passado estas coisas todas e sofrido isto? E esta pergunta
de um coração de um homem sincero, que em vez de se revoltar com Deus, clama diante de Deus a perguntar: esclarece-me, mostra-me, ensina-me. Eu tenho uma aliança contigo, mas não estou a ver os frutos dessa aliança e os resultados dessa aliança. Tu disseste, a bênção faz com que eu tenha resultados. A bênção faz com que eu tenha domínio, pois não tenho domínio. A bênção faz com que eu tenha multiplicação, pois não vejo multiplicação nenhuma. A bênção faz com que isto tudo se materialize e aconteça. Agora mostra-me e revela-me. E Deus envia o anjo, e o anjo ensinou-lhe como ele ia ter domínio e como ele ia realizar essas mudanças. Você sabe que a bênção de Deus pode estar desativada? Afinal, quem ativa a bênção de Deus? É Deus ou somos nós? Ativar a bênção de Deus é uma matéria da nossa responsabilidade e que carece de conhecimento. Como fazer? Como agir? A bênção de Deus estava ali. Ele tinha sido abençoado 20 anos atrás pelo seu pai. A bênção de Deus passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. E Jacó aqui adquire uma dimensão nova na sua vida. Uma dimensão da consciência do poder de Deus sobre a sua vida. Se você não tiver consciência do poder de Deus sobre a sua vida, você não vai ativar a bênção de Deus. Você tem que ter consciência do poder de Deus na sua vida. Diga isso comigo: o poder de Deus está na minha vida. Repare, quando eu vou orar por alguém, eu tenho a consciência plena que o poder de Deus está em mim e que esse poder é passado para outra pessoa. Quando eu fui orar por aquela senhora cheia de dores, com o cancro espalhado pelo corpo, e se levantou passado uns minutos a dizer que toda a dor tinha desaparecido, esse poder de Deus passou para a sua vida. A bênção de Deus passa, o poder de Deus passa através da nossa vida. Se nós temos que ter a consciência que este poder de Deus está em nós. Que esse poder de Deus nos foi dado. Que quando Jesus diz em Atos 1:8, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, é mesmo assim. Que quando Jesus diz em Lucas 10:19, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, é mesmo assim. Você recebeu o poder de Deus. Este poder de Deus está ativo na sua vida. Agora, das duas uma, ele pode ficar inerte, ele pode ficar não ativado, ele pode estar desligado, como você é tão fácil como você chegar e desligar a luz ou ligá-la. E entra em casa, toca na parede, no interruptor e liga a luz. A luz estava desligada, você entrou, ela estava ali pronta para ser ligada, mas só é ligada por sua vontade. A bênção de Deus é ativada por sua vontade. E Deus não vai fazer isso por si. Não vai. Deus não vai fazer estas coisas. Há coisas que Deus não vai fazer por nós. Nós, às vezes, os nossos filhos pequeninos deixam coisas pelo chão e nós vamos lá atrás, apanhamos, arrumamos. Deus não vai fazer isso. Deus diz para nós: arruma, põe em ordem, põe no sítio, arruma ali. Deus não vai fazer isso. Deus não faz o trabalho dos outros. Deus não faz o seu trabalho. Se você não orar, se você não ativar a fé no poder de Deus todos os dias. Sabe como é que Jacó fazia? É muito interessante. Diz aqui que 2 vezes por dia, de manhã e à noite, era aquilo que o anjo lhe disse. Ele orava 2 vezes. Declarava a sua fé. E declarava que daquela nuvem negra, os filhotes que iam nascer iam ser salpicados, malhados e esbranquiçados. Ora, isso de um rebanho todo escuro, de uma cor sólida, não é possível. No entanto, quando nasciam todos esbranquiçados e malhados. E o Labão começou a não perceber nada do que é que estava a acontecer. O domínio do poder de Deus, daquele domínio que lá está atrás. Em Gênesis 1:28 diz: domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo. Esta bênção faz acontecer milagres. Então daquela nuvem negra de problema saía o quê? Saíam os animais listrados e salpicados e esbranquiçados, coisa que de pais escuros e de uma só cor era difícil saírem filhos brancos, mas saíam.
E começaram a sair aos montes. Eu acho que aqueles carneiros naquele tempo, ou aqueles, deviam ter duvidado muito das ovelhinhas. Disse, quem é que andará por aí para nascer estes filhotes todos branquiçados quando eu sou tão escuro? Mas foi o que aconteceu. A culpa não era a culpa era de alguém que ativou a bênção de Deus. A culpa era de alguém que 2 vezes por dia, de manhã e ao fim do dia, falava a palavra de Deus para acontecer. Acontecem esses alvos, acontecem essas metas. Ordeno em nome de Jesus o poder de Deus sobre isso, para vem ter às minhas mãos essa resposta. Esta bênção já me pertence. Esta vitória já me pertence. Esta vitória vem ter às minhas mãos em nome de Jesus. E ao declarar essa palavra e ao afirmar essa palavra todos os dias, começou a ver os resultados daquilo que Deus disse. Ele fez a parte dele e começou a ter resultados. Frutificai é ter resultados. Multiplicai é ter resultados. Enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, é ter resultados. Ele começou a experimentar resultados e Deus gostou tanto desta transformação na vida de Jacó que lhe chamou príncipe de Deus. O poder de Deus transforma-nos completamente. Há pessoas que batem na cabeça dos crentes para dizer, mude, transforme-se, muda a sua vida, mude isto e aquilo. Eu creio que o poder de Deus é que nos transforma completamente. Pedir isso a uma pessoa sem lhe dar o poder de Deus é condenar a pessoa. É o poder de Deus que nos transforma completamente. É o desejo deste poder de Deus que nos transforma totalmente. A transformação pode ser tão grande que você olha para uma pessoa, por fora é parecido, por fora é quase igual ou igual, e você compara a pessoa, o que era 20 anos para trás e o que é hoje, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A transformação é tão grande, tão grande, tão grande que nem há palavras para expressar como é que se consegue ser tão transformado. Deus teve que mudar o nome a este homem. Até o nome lhe mudou. Porque ele já não era mais o mesmo Jacó. Já não era mais a mesma pessoa. Queixoso, derrotado, ressabiado, frustrado. Como mudou este homem? Transformado pelo poder de Deus. Amém? Como se tornou um homem cheio de poder, poderoso em Deus para causar mudanças à sua volta. Tornou-se uma pessoa perigosa para o diabo. Amém, irmãos? Nós ativamos o poder de Deus pela fé e pela palavra. Pela fé e pela palavra ativamos esta bênção de Deus. Esta bênção de Deus está aí, mas ela pode estar adormecida. Como Jesus que ia no barco com os discípulos estava adormecido, o poder de Deus estava ali, mas estava adormecido. Foi ativado quando os discípulos o acordaram, e nós precisamos de acordar em nós o poder de Deus, de despertar em nós a bênção de Deus, de ser capaz de agitar as águas dentro de nós próprios para que o milagre de Deus aconteça. Quantos recebem? Tenha a gentileza de ficar a pé e vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra, da Tua bênção na nossa vida. Damos-te graças hoje deste poder operar em nossos corações. Dirige-nos em Tuas mãos. Opera este poder tão grande em favor dos Teus filhos. Nós Te agradecemos neste dia. De todo o coração Te exaltamos. Tu és Senhor e Rei. Vem reinar sobre a nossa vida. Ajuda-nos a ativar esta bênção, não deixando que ela fique dormente em nós, mas ativa em nosso coração o Teu poder. Glorifica o Teu nome em nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.